Fique agora com a entrevista e o tema Como cuidar da mediunidade? Olá, este é o nosso quadro de entrevistas. Seja muito bem-vindo. Hoje nós temos a presença de Daniel Dallagnol. Daniel que tem trazido ao longo dessas últimas participações temas ligados à área da mediunidade. Daniel, seja bem-vindo também. Olá, Márcio. Prazer estar de novo com você. Bem, Daniel, em entrevista anterior você já nos havia dito que a mediunidade é uma faculdade que tem as suas raízes orgânicas, sabe, né? Os seus reflexos orgânicos. E o tema de hoje é como cuidar da mediunidade, se é que ela precisa de cuidado, né? Sem dúvida. Precisa de muitos cuidados. É você que vai dizer para nós já. Então, Daniel, a primeira é exatamente essa, né? Preciso cuidar da mediunidade? Sem dúvida, Márcio. E os cuidados da mediunidade, eles têm uma relação com o corpo, fundamentalmente, porque a faculdade ela se derrama pelo corpo, por isso que a gente sempre diz que a faculdade é do corpo, a aptidão para a faculdade é do espírito. Então, o cuidado também deve ser com o corpo, porque o médium sente fundamentalmente pelo corpo físico. Então, esses cuidados que nós vamos detalhar na sequência, por certo, eles têm muito a ver com a questão fisiológica, com a questão orgânica, mas também e fundamentalmente com as questões de ordem espiritual. Porque quando falamos de mediunidade, estamos falando de uma questão moral. Não há como separar os dois processos, o processo fisiológico e o processo moral, né? Os dois cuidados, eles são de caráter fundamental, a fim de que a faculdade mediúnica, ela se constitua para o seu portador, para aquele que nós chamamos de médium, exatamente um elemento de transformação, um elemento de soerguimento moral, um fator de construção espiritual. Este é o sentido. Mas a faculdade não é natural? O portador dela precisa Perfeitamente. Disso? A criatura que ela nasce com a faculdade em si. Ela não aparece como um elemento estranho depois, não. Quando ela reencarna, ela já reencarna com o chamado princípio ativo, né? Então, está enraizada na criatura, né? Em todo o seu organismo fisiológico. Por quê? Porque o princípio está no espírito. É verdade que tem momentos em que ela desabrocha, por assim dizer, para facilitar didaticamente a nossa conversa, né? E não tem tempo para isso, né? Ela pode surgir na fase da infância, na tenra infância, 4, 5 anos, nessa faixa, como na adolescência, na pré-adolescência, na juventude ou às vezes até na madureza. Por quê? Porque ela possui o chamado princípio ativo e que isso, num determinado momento, acaba surgindo pelos fenômenos de repetição, né? Daniel, o que muda? Quais são as consequências de não se cuidar da mediunidade? Pois é. A faculdade, por isso que ela é uma faculdade, nós poderíamos colocá-la no campo didático como sendo uma ferramenta. É uma ferramenta de ordem espiritual. É uma ferramenta de ordem moral. Ora, como toda ferramenta, se o trabalhador descuida dela, ela não se prestará àquilo que ela se destina. Se o trabalhador da roça deixar a enxada no tempo, simplesmente cavada no solo, provavelmente ela vai enferrujar. A faculdade mediúnica também precisa e carece de cuidados. O primeiro deles é o estudo. Saber o que acontece com a faculdade, né? Quais as implicações? Por que razão o médium sente desta ou daquela forma? Porque ele vê os espíritos, porque ele ouve os espíritos, porque ele escreve a mensagem dos espíritos, né? E, naturalmente, cuidar dela no campo exatamente da atuação moral. O médium, pela natureza deste processo, é natural que ele precise cuidar, sob o ponto de vista da própria alimentação,
sob o ponto de vista dos cuidados em relação aos ambientes que ele vai frequentar, sob o ponto de vista da ingestão de drogadição, por exemplo, ou do álcool, ou do fumo, né? Esses são fatores que complicam substancialmente o processo, levando às vezes a enfermidades bem importantes e muitas vezes a processos obsessivos que fazem com que o resultado moral que poderia ser obtido em condições equilibradas do exercício da faculdade sejam totalmente distorcidos e, às vezes, a criatura se perca, inclusive no processo encarnatório. Então, Daniel, você citou ali o estudo para entender. Sem dúvida. Eu acho que, nesse sentido, o Espiritismo foi quem mais penetrou, né, no entendimento do que seja essa faculdade, que é mal compreendida e Perfeito. confundida, às vezes até com distúrbio, né? Sim. Distúrbio psicológico. O estudo, cuidados com o próprio corpo, né, com a alimentação. Né? Tem mais algum cuidado? Veja, há todo um processo de envolvimento na questão da mediunidade em si mesma, né? Porque o médium, ele passa a não ser médium só no momento do exercício da faculdade mediúnica. Ele é médium durante a sua existência corporal inteira. Então não basta imaginar que o exercício equilibrado da faculdade mediúnica se dê por hora e meia, por exemplo, durante os trabalhos na casa espírita, que são muito comuns, né? A mediunidade que precisa ser cuidada é aquela mediunidade de todo dia, né? Então, o cultivo de bons pensamentos, os bons relacionamentos, a postura equilibrada, a busca por viver efetivamente uma relação com o mundo espiritual sem se perturbar por conta disso. O que eu quero dizer? Não é pelo fato do médium ter essa faculdade que permite a relação com o mundo espiritual, ele viver fora do mundo corporal, não é isto. Mas saber que esse processo de interação ele é permanente, ele é constante, né? Então os cuidados vão desde o levantar-se até deitar-se, né? Com o asseio, com a higiene mental, com a prece, enfim, buscar relacionamentos saudáveis em todos os aspectos, tanto na relação com os espíritos, né, uma relação saudável, tanto quanto uma relação sob o ponto de vista da manifestação da própria fisiologia. Ambientes saudáveis e também cuidados saudáveis. Okay. Você topa fazer um intervalo, Daniel? Sem dúvida. A Renata está chamando a gente. É verdade. E a gente já volta. Ok. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Não saia daí. Você está assistindo o programa A Vida em Foco. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Como cuidar da mediunidade? Muito bem, estamos de volta com a segunda parte da nossa entrevista. Como cuidar da mediunidade? Daniel, você mencionou lá na primeira parte que o estudo é peça importante nesse cuidado que nós devemos ter com a faculdade mediúnica. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais, né? Ok, Márcio. A questão do estudo, primeiro convém citar o maior tratado para a humanidade neste campo da mediunidade que se chama o Livro dos Médiuns. Essa é a contribuição dos espíritos pelo trabalho excepcional desenvolvido pelo codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Então, ali está a base doutrinária que contém os princípios que efetivamente a mediunidade ela se elabora no campo da fenomenologia, né? Então, conhecer, no mínimo, essa literatura vai ajudar muito àquele que seja o portador da faculdade mediúnica, que a gente corriqueiramente chama de médium. Por que o estudo? Primeiro, para saber o que acontece efetivamente com a criatura, com o médium. Porque cada médium sente de um jeito, né? Então, como há uma intervenção dos espíritos e essa intervenção ela se desdobra na fisiologia, né?
Tem vezes que, pela presença de uma determinada entidade espiritual, provoca no médium certas sensações. Ele precisa saber o que acontece, esse fenômeno, porque a mediunidade, ela está circunscrita, os seus princípios, por leis. Leis que regem, né, essa relação espiritual, de afinidade psíquica, de afinidade perispirítica. Então, o médium, na presença exatamente dessa condição de relacionamento com o mundo espiritual, ele provoca fenômenos, né? Ora pela vidência, pela audiência, que é exatamente ouvir o que os espíritos têm para dizer, pela psicografia, que é a mensagem escrita dos espíritos, pela psicofonia, que é a mensagem falada pelos espíritos. Então ele precisa saber como a ferramenta chamada mediunidade, essa faculdade notável, ela se apresenta, para que ele também tenha total condição, digamos assim, de ter uma relação equilibrada com o mundo espiritual. Né? Porque, às vezes, pelo fato de não saber o que acontece com ele, a criatura se desequilibra, se perturba, né? Porque ela não sabe como ela precisa cuidar. E o estudo neste campo e com a literatura do Livro dos Médiuns, por exemplo, vai dar uma condição excepcional de levar a criatura a um processo de equilíbrio dentro desse campo, que é um campo vasto, né, de experimentação e de fenomenologia. Então, o estudo é fundamental, sabe, para que a mediunidade ela se apresente com um absoluto equilíbrio, que este é o objetivo da faculdade mediúnica. As instituições espíritas, os centros que, por exemplo, no Paraná são em número de 320, né, elas dão condições para que a pessoa, por conta própria, estude, tenha acesso a esse conhecimento e não fique dependendo aí de... Perfeitamente. Na grande maioria, né, das casas espíritas, Márcio, há estudos ligados à área da mediunidade, né? Mas se eventualmente não houver no centro ou próximo da onde a pessoa estiver, ela que se desloque para algum lugar. A faculdade mediúnica é um fator que hoje se apresenta numa imensa maioria, especialmente nos jovens, sabe, Márcio? Eu até queria chamar a atenção para esta questão, porque muitas das questões ligadas às perturbações do dia de hoje, é lógico que nós não vamos generalizar, né? Mas muitas das perturbações, especialmente nessa fase da juventude, elas advêm pelo fato de que os jovens hoje são largamente portadores de uma sensibilidade que pode se traduzir no fenômeno, na própria faculdade em si mesma. Então, esses cuidados se constituem hoje cuidados fundamentais, especialmente para os pais, inclusive, que fiquem alertas em relação aos seus filhos, né? Porque nessa fase da adolescência, da juventude, que é uma fase crítica, digamos assim, para as manifestações do espírito encarnado, podem se associar a esse fenômeno ligado à faculdade mediúnica e criar alguma dificuldade perturbadora para o portador. Repito, não que mediunidade seja um elemento para levar à perturbação, mas por aquilo que ela gera no indivíduo, é um acréscimo natural neste campo que favorece alguma dificuldade. E a falta de compreensão, razão pela qual nós indicamos o estudo, é exatamente no sentido de que a criatura entenda o que acontece com ela, né? Para que ela se equilibre e, se for o caso de ser a presença da faculdade mediúnica que gere essas alterações, esses movimentos todos que se notam em torno do ser, que ele saiba se conduzir. Né? Então, Daniel, a pergunta que eu tenho para fazer, uma curiosidade, é se a pessoa, e essa pergunta é feita por alguns que nos abordam aí, eventualmente, se a pessoa precisa exercitar a mediunidade com regularidade, dar vazão Sem ao dúvida fenômeno. nenhuma. Veja, a pergunta é excelente, Márcio, e nós precisamos abordá-la exatamente num campo que muitas vezes a pessoa segrega. Veja, partamos do seguinte aspecto: se a criatura reencarna com o princípio ativo,
é porque ela tem compromissos de ordem espiritual. E quando nós falamos compromissos de ordem espiritual, nós falamos de compromisso de ordem moral. Então, se ela reencarna com este chamado princípio ativo, que vai em algum momento eclodir a faculdade mediúnica, é porque ela assumiu este compromisso no mundo espiritual. E compromisso no campo espiritual, no campo moral, é serviço com a causa do Cristo. Então, nós ficamos nos perguntar, se ela está obrigada, nós dizemos que não, porque ninguém é obrigado a fazer o bem. Agora, ela comprometeu-se com uma causa. Se ela vai resgatar, se ela vai firmar esse compromisso durante o processo encarnatório, é responsabilidade particularizada, né? Por isso que a gente nunca segrega mediunidade da questão moral, né? Porque o processo está intrinsecamente ligado. Uma vez reencarnando com faculdade mediúnica, ninguém a tira, só pela desencarnação. Ou quem a deu? Deus. Então, é uma escolha particularizada, né? Porque o princípio ativo está atuando no ser. As implicações disso, cada um sabe de si. Bem, Daniel, a gente chegou ao fim. Passou rápido, tia. Certo. E agradeço você pela boa disposição sempre em tratar desses assuntos. São assuntos, por assim dizer, técnicos, né? Específicos da doutrina espírita. E a você que nos acompanhou, a nossa profunda gratidão. Se você tiver dúvidas, sugestões, contato @avidaemfoco.com.br. Fique conosco.